Hoje lição de número 2 da revista Nova, onde o título diz: Vem o fim. Meu amigo, o alarme foi acionado, hein? Bora pra aula que essa tá super especial. Bom, o texto áureo diz: E tu, ó filho do homem, assim diz o Senhor Jeová acerca da terra de Israel: Vem o fim vem, sobre os quatro cantos da terra. Ezequiel 7:2. Verdade prática, o atalaia de Deus soa o alarme do eminente perigo, anuncia que o inevitável juízo divino se aproxima. Então, meus queridos, hoje essa lição de número 2, onde nós vamos dar sequência aí sobre o atalaia, onde essa revista Nova diz aí a justiça divina. Dá para você ver, né? A justiça divina. Vamos dar sequência aí nessa lição de número 2, aonde nós vamos falar um pouquinho aí hoje então sobre essas profecias. E na nossa introdução, para a gente ir direto ao ponto, para a gente não perder muito tempo, a nossa introdução, ela vai falar aí do juízo descrito nessa introdução aí. Ela é um juízo específico para Judá e para Israel. Porém, esse juízo ele arremete de uma forma global, ou seja, porque como eu disse na primeira lição, o livro de Ezequiel é um livro profético e também é um livro escatológico. Então, essa descrição aqui de que o fim vem o fim, é especificamente lá para Israel, para Judá, porém, arremete também um reflexo global, ou seja, para nossos dias atuais, especificando melhor para o fim dos tempos, porque é um livro escatológico também. Então, nossa leitura aí da introdução aí eu não vou fazer, porém eu já estou dando uma pincelada nessa introdução a respeito dessa profecia aí, aonde fala especificamente de Judá e de Israel, mas que arremete para os nossos dias de hoje, porque fala do tempo do fim. O fim vem. E quando eu falei na chamada aí que o alarme foi soado, né? A trombeta está começando a ficar no lugar específico para ser assoprada. Mas levando para o lado aí de atalaia, né? O atalaia é para anunciar. E aqui o perigo já estava iminente, já estava bem próximo já o perigo, já aonde Ezequiel já estava dizendo que o fim estava perto, né? Mas vamos aí para o nosso ponto 1, para a gente não falar tudo aqui na introdução, certo? Desde já posso te pedir uma coisinha? Se inscreva aí no canal para me ajudar. O YouTube está me insistindo que eu preciso de 1000 inscritos para ele continuar lançando os vídeos para frente. Se inscreva no canal, compartilha, comente, dá o like. Isso aí você vai ajudar a plataforma e me ajudar eu também, para mim ter mais motivação, tá bom? Vamos lá então no ponto 1, sobre a profecia, ponto 1 aí. Bom, aqui a profecia anuncia o fim para Judá e para Jerusalém, ou seja, é o acerto de conta que estava chegando, né? Por causa ali das abominações nos templos, das traições que estava acontecendo, traição que eu estou falando do modo espiritual, aonde o povo estava traindo o Deus verdadeiro para adorar deuses estranhos, né? Então aqui no ponto 1, nós vamos já olhar aqui como anuncia já que o atalaia de Deus, que era Ezequiel, o tempo do fim estava chegando, estava próximo. Era como se ele tivesse dando os seus últimos avisos ali para o pessoal de Jerusalém, de Judá, falando assim: gente, o fim está próximo, o fim está chegando, se arrependa. Essa é a palavra-chave para conseguir a vitória, o arrependimento. Ezequiel ele insistiu, ele repetiu. Se você for ler o texto de Ezequiel, até na revista você vai ver que foi repetido várias vezes essa palavra, essa frase: o fim vem o fim está chegando, o fim está próximo. Foi repetido várias vezes. Deus mandou avisar diversas vezes para depois o povo não dizer assim: mas a gente nem foi avisado, nós não ficamos sabendo. Mas Deus avisou por diversas vezes a mesma coisa. É isso que Deus faz. Deus avisa várias vezes aquilo que Ele quer fazer no meio do povo. Sempre Ele avisa para os profetas o que Ele quer fazer ou aquilo que Ele vai fazer. Então o povo nunca é pego de surpresa, entre aspas aí. Por quê? Porque Deus avisa. E Deus já tinha falado para Ezequiel: avisa que o tempo está perto. Avisa que o tempo está pertinho do fim. O fim vem, hein? Vem o fim, está chegando o fim, hein?
Até que Josué falou assim, gente, já estamos no tempo do fim, a vara já floresceu, ou seja, acabou o tempo, né? Então aqui nesse ponto 1 ele fala aqui aonde o fim havia chegado, e isso, como eu disse no início, isso arremete também para os nossos tempos de hoje, certo? Isso arremete para os tempos do fim, que nós estamos vivendo hoje também, porque Ezequiel é um livro profético e escatológico, então coisas que aconteceram lá, beleza, ok, mas tem coisas que refletem para nós hoje. Por exemplo, quando ele disse, já é chegado o tempo, é o tempo do fim, acabou, a vara já está florescendo. Essas palavras foram lá para Jerusalém para ajudar naquela época, porém arremete nos tempos de hoje, porque é como se nós estivemos aqui, quando nós estamos sempre falando assim, pregando, né? Gente, nós estamos no tempo do fim, já estamos nos últimos dias. A gente não está sempre pregando palavras sobre o arrebatamento, sobre o tempo do fim? Na época do profeta Ezequiel era a mesma coisa, ninguém acreditava, as pessoas ignoravam. As pessoas hoje não ignoram também? Quando você prega sobre o arrebatamento, as pessoas falam assim, ih, já escuto isso desde quando eu era criança, até hoje. Como se o tempo de Deus fosse o dela. Como se tudo fosse acontecer no tempo do ser humano. Mas não é assim. Deus está só dando tempo, Deus está só avisando todos os dias, através de um, através de outro, através de fatos que estão acontecendo, para a gente perceber, abrir os olhos, que o tempo está perto, o tempo está próximo do fim. Mas muitos ignoram, não querem nem saber. Então aqui nesse ponto 1 aqui, as pessoas de Judá e de Israel já iriam começar a sofrer as consequências da sua ignorância, dos seus erros. Porque lembre-se de uma coisa, tudo tem consequência nessa vida. Os meus erros vão me trazer consequências e eu vou ter que pagar por esses erros através das consequências. Por isso que a gente tem que pensar bem o que vai fazer, o que vai falar, como que vai agir. Então, pela consequência do povo ali, pelos erros do povo ali, a consequência veio o quê? Através dos profetas, Deus avisava, eles ignoraram, não quiseram ouvir. Aí Deus enviou um castigo, Deus permitiu algo então, para todos sofrerem os danos, tanto grandes quanto pequenos. Como que era isso? Deus desceu com um chicote lá para bater em todo mundo? Não, Deus não faz assim. Deus ele permitiu um governante mão de ferro. Deus permitiu um rei linha dura, que esse rei ia fazer coisas que todos eles iriam sofrer, muitos iriam cativos. É por isso, né? Teve lá Daniel, na época de Ezequiel eles foram contemporâneos, por isso que teve lá o cativeiro, por consequência dos erros, da desobediência e por ignorarem a palavra do profeta. Não quiseram ouvir, não é isso? Então aqui sobre o ponto número 2, sobre o fim. Aqui no ponto 2, aqui quando se diz fim, né? Fala de quê? Fala de julgamento. Foi repetido várias vezes, como eu disse, foi repetido várias vezes assim, vem o fim vem, né? Está chegando o fim. Mas a ignorância, né? A ignorância não deixou o povo ouvir, mas foi repetido diversas vezes. Então, quando esse ponto 2 fala aqui sobre o fim, aqui está falando o quê? O fim vem o fim, está falando de julgamento. Está falando que o tempo do julgamento estava chegando e era para o povo se preparar, porque já não tinha mais o que fazer. Lembra que na outra lição eu disse que Deus às vezes ele dá um basta, porque as pessoas ignoram a sua palavra? As pessoas não dão crédito à sua palavra, então ele ignora? As pessoas ignoram ele? Aí chega uma hora que a conta chega. E aqui nesse ponto 2, a conta chegou. A conta chegou porque eles ignoraram o profeta, não quiseram ouvir dizendo que o tempo estava perto, que o fim estava perto, e eles ignoraram. Falaram que nada, Deus vai fazer isso com a gente não. Deus é bom, mas Deus é justiça. Lembre-se disso. Então Deus, como é que ele corrigiu o povo? Através do rei Nabucodonosor. Rei Nabucodonosor era um rei linha dura. É tanto que ele foi lá e prendeu todo mundo e levou cativo.
e levou até aquelas coisas todas deles lá, ó. Levou ouro, levou prata, levou filhos como escravo. Por isso, levou para o cativeiro. Então Deus permitiu um governante linha dura, Deus permitiu um governante que fazia, que era mão de ferro, que tinha que ser assim, do jeito que ele queria, e o povo começou a sofrer. O povo começou a sofrer por quê? Porque não deu crédito à palavra de Deus, não deu crédito aos conselhos de Deus. Deus avisou. Gente, está perto do fim. Gente, não faça isso. Na verdade, o que Deus estava querendo dizer? Deus estava avisando o povo para se arrependerem. Era esse o segredo. O segredo era o arrependimento. Deus avisou através do seu profeta várias vezes, repetiu a mesma frase várias vezes, que o fim viria, que o tempo do fim estava chegando, mas o povo ignorou. Mas o que Deus queria? Deus queria o arrependimento do povo, porque se o povo se arrependessem, as coisas iriam continuar normalmente como estava. Não ia precisar ser preso, não ia precisar ser levado cativo, não ia precisar ter filho como escravo, não ia precisar passar fome, necessidade, não ia precisar de servir de chacota para outro povo. As consequências chegaram. As consequências chegam. Um dia a conta chega. Seja para um, seja para outro. Um dia a conta chega. Não tem jeito. Mas depois vai querer culpar Deus? Não, não pode culpar Deus, porque Deus avisou. Fala, não, por que Deus está permitindo eu passar por isso? Por que Deus deixou? Eu sirvo a Deus todos os dias na casa dele, eu sou fiel aos cultos, fulano e ciclano nem vai no culto e nem passa por isso. Mas o que é para você, o que é para o fulano é para o fulano. Se Deus tiver de cobrar você, ele vai cobrar você, não é o fulano. Se Deus tiver de cobrar o fulano, vai ser o fulano e não você. Então lembre-se de uma coisa, Deus ele avisa de uma forma ou de outra, só que às vezes nós ignoramos o aviso dele. Aí quando nós ignoramos o aviso dele, aí chega a conta, aí a conta chega, aí quer chorar, aí quer buscar Deus na madrugada, aí quer ir atrás de revelação, aí quer buscar o pastor para orar em casa, aí quer fazer um monte de coisa, aí quer pagar tudo numa hora só. Não, meu amigo, aí vai ter o processo também. Do jeito que teve aquele processo de aviso, Deus avisou um dia, Deus avisou outro, Deus avisou no outro ano, teve aquele processo de aviso, aí a pessoa ignora. Depois vai ter o processo também da prova, da luta, para a pessoa ter a mão na consciência e pensar, Deus me avisou. Não adianta culpar Deus pelos nossos erros, tá bom? Não adianta culpar Deus pelos nossos fracassos, pelos nossos erros, porque Deus ele avisa. Assim como está avisando o povo de hoje, que breve ele voltará para buscar a igreja e muitos estão ignorando, muitos estão deixando para lá, fala que já escuta isso, já tem mais de 30 anos e está deixando para lá. Mas vai chegar um dia que a conta vai chegar. Aí Deus vai, busca a igreja e depois não adianta chorar, depois não adianta espernear, depois não adianta gritar de desespero, porque já aconteceu. Vocês estão entendendo agora? O que Deus quer? Deus quer o arrependimento. É por isso que em nossas pregações nós devemos focar em quê? Em palavras evangelísticas, em palavras de arrependimento, porque o povo precisa se conscientizar de que precisa se arrepender para adquirir o perdão e não cair em nenhum fracasso, em nenhum abismo da vida. Ezequiel avisou. Então aqui sobre o ponto número 3, sobre o inimigo, Ezequiel usou uma metáfora, dizendo assim, ó, chegou a ruína, a vara floresceu, né? Pois o inimigo já estava às portas, que era o rei Nabucodonosor. O juízo deles viria através deste rei, desse governante. Então aqui, ó, às vezes, para a correção do povo, Deus permite reis, governantes mais rigorosos. E esse rei que chegou aqui para eles pagarem a conta, governou sabe quantos anos? 43 anos. Foram 43 anos de mão de ferro. Para o povo ir se consertando e saber. Quando Deus avisa é porque já está vendo lá na frente o perigo, mas aí o povo não quer ouvir, então sofre as consequências. Às vezes nós sofremos consequências até em nossas nações. Por quê? Porque Deus às vezes mostra, fala, né? Mas a gente ignora. Às vezes não pedimos a Deus pelos nossos governantes, às vezes não oramos pelos nossos governantes como Deus orienta através da Bíblia.
Deixamos assim, ó. Ah, o meu está no meu bolso, deixa para lá o resto. Não, nós não temos que ter essa visão só individual, nós temos que ter uma visão para a nação. Porque se a nação for mal, todo mundo vai mal. Se a nação for bem, tiver um bom governante, então todos vão bem. Então nós temos que orar para quem está lá no poder, nós temos que orar para Deus dar sabedoria. É assim que a Bíblia ensina. Por quê? Porque às vezes por causa de alguém aqui que está na liderança, todo mundo que está embaixo sofre. Não é isso? Mas nós podemos, o quê? Observar e orar. Né? Conhecereis a verdade vos libertará. Não é isso? O povo perece por falta de conhecimento ou por falta de obediência. Então, meu amigo, estamos até chegando aí, né? Bem perto aí. Eu acho que quando você vê essa lição, talvez você já até passou a eleição, mas vamos observar que estamos próximo de um ano aí, aonde existe as trocas. Você tem que observar. Esse que tá bom? Continua com ele. Ah, o que está querendo entrar não é bom? Pensa. Então, nós temos que pensar, avaliar. Isso é individual. Eu só estou orientando aqui que na época do povo aqui de Jerusalém e de Judá, esse povo aqui sofreram consequências graves, né? E Deus mandou essa cobrança, aqui, essa correção, através de um rei. Quando ele colocou esse rei lá, esse rei foi, né? Acabou com a paz deles. Porque aí eles não quiseram ouvir, agora pagaram as consequências devido aos erros, através então de um rei mão de ferro ali, que começou a tirar todos os privilégios deles, tirou tudo ali. Então nós temos que pensar bem, tá bom? Pensa bem, porque Deus ele avisa, está perto do fim, estamos perto do fim. Se arrependam, breve eu vou buscar a igreja, se arrependam. Mas às vezes nós damos crédito a pessoas que vai contra os princípios bíblicos, às vezes damos crédito a pessoas que vai contra os ensinamentos da Bíblia, depois não reclama. Depois não podemos reclamar, falar que Deus que é culpado. Não, pensa bem o que vai a favor da Bíblia, o que vai a favor dos princípios bíblicos, nós temos que pensar bem, tá bom? Então, porque esse povo aqui, eles sofreram muito por causa disso. Mas Ezequiel, ele falou assim, olha, a vara já está florescendo, o perigo já está à porta, ou seja, o alarme já foi acionado, o atalaia já acionou o alarme, ele já soprou ali o seu instrumento dizendo, o perigo está perto, se arrependam enquanto ainda é tempo. Mas o povo ignorou o alarme foi tocado, o povo ignorou o alarme, não quiseram dar crédito ao alarme. E da mesma forma hoje, breve eu vou buscar a igreja. Olha o que está acontecendo no mundo político, no mundo religioso. Breve vou buscar a igreja. E muitos estão só assim, ó. Não quero ver, não quero ouvir nada, não quero ouvir nada. Não quero ouvir essas coisas não, já estou cansado. Aí no dia que aconteceu o arrebatamento da igreja, meu Deus, aquele povo tinha razão, eles avisaram que ia acontecer isso, eu não dei crédito. Senhor, me leva. Aí já vai ser tarde, a porta vai estar fechada ali em cima, né? Aí depois vem consequências. Depois vai vir consequências de quê? Grande tribulação e tal. Por isso que o livro de Ezequiel, ele foi lá para Jerusalém para ajudar, né? Fatos que aconteceram lá, porém ela remete para hoje no futuro, que é nós aqui hoje, e também para os tempos vindouros que será sobre o arrebatamento, sobre o tempo do fim. Entenderam agora? Então, para concluir aqui agora, para concluir, vamos ficar esperto, né? Porque o pecado jamais ficará impune, tá? Deus sempre vai fazer alguma coisa para punir o pecado, mas o segredo para conseguirmos a misericórdia é o arrependimento. Lembre-se disso. A palavra-chave é arrependimento. Vamos nos arrepender dos nossos erros, dos nossos pecados e vamos entrar na presença de Deus, tá bom? Se inscreva no canal aí para ajudar, pode ser? Se inscreva aí, tá bom? Fica na paz do Senhor e que Deus em Cristo te abençoe, tá bom?